Olá, amigos, tudo bem? Nós sabemos que o sistema colonial português implantado no Brasil entrou em crise principalmente da segunda metade do século XVIII e ao longo do século XIX. O resultado dessa crise, naturalmente, foi o processo de independência política do Brasil. Mas o que foi que levou à crise do sistema colonial português no Brasil? Antes da gente responder a essa pergunta, é importante a gente lembrar aqui qual era a dinâmica desse sistema implantado pela coroa portuguesa no Brasil. O sistema colonial português baseava-se no chamado Pacto Colonial, como ficou conhecido historicamente. Olha o que era o Pacto Colonial. O Pacto Colonial era uma espécie de acordo entre a burguesia mercantil portuguesa, juntamente naturalmente com a coroa portuguesa, por um lado, e por outro lado, a aristocracia rural brasileira, quer dizer, a classe formada pelos grandes produtores rurais do Brasil, os grandes latifundiários. Por esse acordo, o que estava estabelecido? Estava estabelecido o controle comercial de Portugal sobre o Brasil. Ou seja, existia um sistema de monopólios. Isso significava que as classes dominantes, a aristocracia rural brasileira, ela não tinha liberdade de vender os seus produtos agrícolas, basicamente, para outros países. Não tinha liberdade de comércio. Esse sistema de monopólios fazia com que a burguesia mercantil portuguesa impusesse preços aos produtores brasileiros, tanto na hora de comprar como na hora de vender também, porque por esse pacto eles forneciam manufaturas para o Brasil. Quer dizer, ainda havia essa questão. O Brasil comprava produtos manufaturados que naturalmente tinham um valor comercial muito maior do que as matérias-primas e os gêneros tropicais que as elites rurais daqui vendiam para Portugal. Então havia esse desequilíbrio de preço. E a questão do monopólio, como não havia liberdade para vender e comprar para outros países por parte dos colonos, então a gente tinha que se sujeitar a esses preços. Então o Pacto Colonial era profundamente leonino nesse aspecto. Leonino no sentido que favorecia muito mais as elites metropolitanas do que as elites produtoras rurais brasileiras. E ainda havia uma outra questão, havia uma restrição da produção de manufaturas no Brasil. Essa restrição, naturalmente, tinha o objetivo de forçar o Brasil a comprar manufaturas portuguesas, que muitas vezes nem eram portuguesas, eram compradas pelos comerciantes portugueses, atravessadores, comprados de outros países, como a Inglaterra, e posteriormente revendidos para o Brasil, que fazia com que essas manufaturas ficassem muito mais caras ainda. Então esse foi naturalmente o fator interno que levou à crise do sistema colonial português. Essa contradição de interesses entre as elites metropolitanas e as elites coloniais, que cada vez mais se mostravam insatisfeitas com esse pacto. Além disso, havia a questão também de tributos, impostos muito elevados que recaíam sobre os colonos. Então a gente pode colocar que o fator interno que motivou a crise do sistema foi o agravamento desse conflito, desses conflitos de interesses entre as duas classes dominantes, a metropolitana e a colonial. Agora, existiram também fatores externos que concorreram para o questionamento do sistema colonial português, fatores externos. Foi o caso, por exemplo, das independências que foram ocorrendo a partir da chamada Revolução Americana, ou seja, a independência das 13 colônias inglesas e as independências das colônias espanholas que aconteceram bem antes da independência do Brasil. Esses exemplos, essas influências desses movimentos que resultaram nas independências das colônias inglesas e das colônias espanholas aqui na América, influenciaram, despertaram
o interesse dos colonos brasileiros, das elites coloniais brasileiras, em também promoverem a independência do Brasil. Por quê? Porque seria a solução para acabar com o monopólio imposto pela coroa portuguesa, né, com o controle comercial que era exercido sobre o Brasil. Houve também, naturalmente, pressão de países como a Inglaterra, né, Estados Unidos, mas principalmente Inglaterra, que tinha interesse em expandir seus mercados consumidores de produtos industrializados, manufaturados aqui para a América. E isso só seria possível com as independências dessas colônias latino-americanas. Tá? Daí o apoio que a Inglaterra deu a esses movimentos de independência na América. Então houve muita influência dessas ideias iluministas, republicanas, do exemplo, vamos colocar assim, da Revolução Americana, da independência das 13 colônias inglesas. Tá? Isso aí, com o tempo, foi provocando movimentos nativistas aqui no Brasil, foi provocando um movimento no sentido de levar a independência. Então ocorreram vários movimentos sociais, várias revoltas, várias rebeliões, né, que ou eram separatistas ou eram fiscais. Tá? Então a gente pode colocar entre as revoltas ou rebeliões separatistas com objetivos republicanos, aqui no Brasil a gente pode destacar, sem dúvida nenhuma, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, né, a Revolução Pernambucana de 1817, teve também a chamada Conjuração Carioca, né, que não chegou a sair do projeto porque foi descoberto, houve a repressão muito rapidamente. A grande parte desses movimentos, aliás, não chegaram a conquistar muita adesão popular porque foram descobertos e reprimidos. Tivemos também movimentos de natureza fiscal, né? Aqui no Brasil foi o caso, por exemplo, da Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. Nós tivemos a Revolta da Cachaça, que também foi um movimento de natureza fiscal, reclamando dos impostos elevados sobre o aguardente, né, a água ardente que era produzida aqui no Brasil. Tivemos também o motim do Maneta, são movimentos que foram muito pouco estudados, né? A gente não tem muita coisa ainda publicada sobre esses movimentos de natureza fiscal. Tá? E tivemos também outros movimentos que foram assim locais ou regionais e que não foram movimentos separatistas, mas que já demonstravam a insatisfação com o sistema colonial português. Foi o caso da Revolta de Beckman, no Maranhão, foi o caso da Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Agora, uma curiosidade em relação a todos esses movimentos é que, no geral, eles não eram movimentos anti-escravistas, não defendiam o fim da escravidão. Naturalmente, por quê? Porque foram, de um modo geral, movimentos que alguns tenham, por mais que alguns tenham contado com a adesão das populações mais empobrecidas, foram movimentos, em geral, conduzidos por classes médias, né, pelas classes mais altas. Então, essas classes mais altas, naturalmente, proprietários rurais, não tinham nenhum interesse em abolir a escravidão. Queriam, sim, o fim do pacto colonial, mas com a manutenção da escravidão. Conclusão, né? Devido a todas essas contradições de interesses entre as elites metropolitanas e as elites coloniais, foi que o sistema colonial português foi progressivamente entrando em crise. As contradições foram, né, se tornando mais agudas e foi só uma questão de tempo até que, em 1822, finalmente o Brasil alcançasse a sua tão sonhada autonomia política. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, a gente deixa aquelas recomendações de sempre. Compartilhar com seus amigos, não deixar de se inscrever, ativar as notificações para você ficar por dentro dos nossos vídeos que saem todas as quartas-feiras. Vai lá no Instagram também, tem muita novidade legal por lá. Tá bom, gente? Fica atento para esse tema que crise do sistema colonial cai muito no Enem e nos vestibulares de um modo geral. É isso aí. Um grande
Beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até o nosso próximo vídeo.